aí pro episódio 8 da história do automobilismo. Mas antes eu já vou pedindo pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar o nosso vídeo aí com seus amigos. Essas ações ajudam muito no crescimento do canal. Se você é novo, seja bem-vindo ao canal Garagem 96. Aí então hoje a gente vai falar de uma das minhas classes favoritas. A gente vai falar da Super GT, JGTC ou GT500, seja como você chamar, é uma das classes que mais foram popularizadas pelo Gran Turismo. Está presente no jogo desde a sua primeira versão lá em 1996. O jogo é espetacular, mas a categoria é ainda mais, e hoje a gente vai falar sobre ela. Antes eu quero esclarecer duas coisas com vocês. Se você chama de GT500, você não tá errado não, tá? Porque GT500 é a classe principal da Super GT, porque a gente tem lá também a GT300, e não menospreza a GT300 por achar que ela é uma classe inferior, não. A GT300, em alguns anos a gente vai ver que ela vai carregar maior fama e vai ficar aí então carregando o Super GT por longos períodos de tempo, porque a GT300 não é fácil de guiar os carrinhos dela não. Mas a gente vai falar também agora um pouquinho sobre o formato dos carros da Super GT, esse formato com essas asas mais longas, esse body kit alargado, um carro mais baixo, mais esguio, vem justamente de dois fatores. Os carros da GT500 carregavam aí principalmente duas características, do extinto grupo C e do extinto grupo 5 da FIA, mas no Japão foi chamado aí de Fórmula Silhouette. Esses carros da Fórmula Silhouette possuíam então asas pronunciadas, um body kit mais pronunciado também, e esses carros da GT500 atuais até hoje carregam essa característica, o que tornam eles basicamente, entre aspas falando, os Fórmula 1 do GT, porque eles conseguem entrar mais rápido nas curvas e tem aí uma aerodinâmica muito mais refinada que, por exemplo, um GT3. 第4戦出号5番グリッドのゼクセルスカイラインがロケットスタートを決めトップに立った。Vamos aí então para o ano de 1993, o ano oficial da fundação do JGTC, ou Japan Grand Touring Car Championship, em 1992, com fim eminente do Grupo C, que levaria também ao fim aí do campeonato de protótipos da Série C japonesa. Aí Jeff começa a organizar então aí um campeonato para suceder os carros de turismo da Série C. A Federação Japonesa de Automóveis cria então o Super Carro de Turismo em 1992, um campeonato que não alcançou popularidade entre os fãs e não conseguiu aí alavancar também patrocinadores. Então em 1993 é lançado aí o JGTC. E até 94, os carros da antiga Série C correram numa classe separada no JGTC. A partir de 96, criam-se as duas classes que a gente conhece até hoje, a GT300 e a GT500, por meio, então, aí, de estritas regulamentações de motor e suspensão, mas que deixam a aerodinâmica aí livre para as equipes trabalharem, o que faz, então, aí com que esses carros sejam similares, entre aspas, aos seus carros de rua, lembrando somente a silhueta. Na verdade são carros totalmente bolha aí, que tem, usando apenas às vezes o motor derivado do motor de rua, com várias modificações, o que torna esses carros muito potentes, podendo na década de 90 alcançar as potências aí de quase 800 cavalos. Em 1997, então, um regulamento que estipulava que os carros da GT500 e GT300 deveriam ter aí 500 cavalos, os da GT500, e 1.100 quilos, e os da GT300, 300 cavalos e 1.100 quilos. Esse regulamento dura até 2004, a partir de 2004 muda-se um pouco, os carros passam a ter mais potência, independente da sua classe.
トップのコマスを追い上げるシューマッハ。その差は4秒と縮まり、コース幅をいっぱいに使った激しいドライビングを続ける。そしてライトを点灯しコマスを威嚇するように迫るシューマッハ。そのアグレッシブなドライビングに観客は注目する。しかし若さが出たのか、シューマッハは第1コーナーでスピン。ところがシューマッハは1回のスピンで諦めるような新人ではなかった。スピンの遅れを取り戻し、かつコマスを捉えようと再びペースアップ。その差は6秒。Vamos agora falar um pouco da participação de carros europeus no GT500 e no GT300. Lá na década de 90, com o início então aí do GT1 na Europa, alguns carros da classe GT1 vieram para GT500, então aí para GT300. Entre eles foram McLaren F1, Ferrari F40, Lamborghini Diablo, GT2 e GT1 e alguns carros então aí como também os Porsches e as BMWs. Meus amigos, a GT1 teve uma grande participação. Claro, os carros eram diferentes da GT1 europeia, tinham modificações, apesar do chassi ser o mesmo, mas possuíam grandes modificações, o que elevou muito a potência dos carros durante esses anos. Os carros da GT500, os carros japoneses e os carros europeus passaram a alcançar quase os 800 cavalos, como o Nisia Jax, que tinha 787 cavalos de potência e 1.100 quilos de peso. Era muita potência, por isso que em 1996 o regulamento, então aí, das potências para GT500, o que fez também aí o afastamento da GT1 do campeonato japonês. E também o eminente fim do GT1 lá na Europa, que fez também esse afastamento ser ainda maior. トップの2台はスタート直後のハイペースのままバトルを演じ続ける。そして11周目 110R コーナーでマクラーレンのインを奪ったコマスはブレーキングをギリギリまで遅らせてヘアピンに進入。アウトから服部を捉えることに成功。後続集団では逆バンク先の左コーナーで長谷美と敏夫が接触。敏夫のクレ R33 はスピンして遅れてしまう。Vamos agora para os anos 2000, com a expansão da JGTC fora do Japão e com a primeira corrida internacional e a assinatura, então, aí, do acordo de cooperação entre a DTM e a Super GT. Lá nos anos 2000, então, no ano de 2000 exatamente para vocês, teve a primeira corrida na Malásia, mas no ano seguinte a FIA limitou então aí o número de corridas estrangeiras para uma categoria nacional, o que atrapalhou a expansão da JGTC fora do país. Mas para contornar esse problema, em 2004, no final da temporada de 2004, aí a JEF, a Associação Japonesa de Automobilismo, ela anuncia a mudança de nome da categoria. E essa mudança seria para Super GT. Mas agora a gente vai falar um pouquinho dessa expansão internacional, da fama internacional da Super GT ou JGTC fora do Japão, muito devido ao Gran Turismo. E Gran Turismo é um dos nomes que a Super GT leva lá no Japão. Então por isso que a gente tem o nome Gran Turismo hoje. Não, eu achava que Gran Turismo era só o nome por causa das de GT, né? GT, de Gran Turismo, né? Mas não é, porque lá realmente o campeonato japonês é chamado de Gran Turismo. E a mudança de nome justamente foi feita para poder trazer novas equipes internacionais, montadoras internacionais para o Super GT. Já em 2012 é assinado aí então o acordo de cooperação entre a DTM e a Super GT, o que limitava então aí as duas categorias a terem um CFK comum, um monocoque, transmissão e freios de carbono iguais e uma regulamentação na aerodinâmica harmonizada entre as duas classes. O motor se chama Classe 1, é um motor de 4 cilindros, 2.0 litros, então aí que geram 600 cavalos. Eu não sei se hoje, atualmente, os carros da GT500 usam, não consegui achar essa informação. Porque eu sei que até 2016, as informações que eu encontrei são de que
Tinham carros no grid que possuíam os motores 6 cilindros, como a Nissan, que veio só aplicar a partir de 2020 esses motores 4 cilindros, assim como também tinha outros motores, tinham até motores 5 cilindros. Eu não sei se atualmente, para o campeonato 2020, eu não consegui encontrar essa informação, se todos os carros possuem, assim como lá na DTM, o motor 4 cilindros. Mas é um motor 4 cilindros brutal, é um motor que gera 600 cavalos de potência. E a gente sabe também que os japoneses são muito tradicionalistas, né? São muito apegados à tradição. E trocar um motor tão icônico como os motores 6 cilindros deles é como chegar na NASCAR e falar assim: vamos trocar os V8 por 4 cilindros. Então é muito difícil saber se eles foi bem aceito. Eu não consegui achar também essa informação. É algo bem complicado. さあここで決まる赤からブルーに変わるさあどんなスタートを切られるのかウッドワンが行くそしてジーゾクスが行く今ブルーに変わりましたさあウッドワンとムスプラス千代武がなかなかいいスタートを切った模様でありますさあ後ろの方はどうだザラビーはどうだ S はどうだサードはどうだおエプソンがいかったここでいやいや違う B バックですね B バック高田に当たりましたか高田前の方で別に回ってますそうですか、さあまず1コーナーどんな飛び込みだったのかそして後ろの方11番手13番手14番手優勝このチャンピオン争いをしているランキングの争いをしている Vamos conhecer agora um pouquinho do formato das corridas. As corridas são realizadas como parte de um campeonato anual que acontece em conhecidas pistas japonesas e internacionais. As pistas japonesas são elas Twin Wing Motegi, Fuji, Suzuka e Autópolis. Fora do Japão, são corridas também na Malásia, China e nos Estados Unidos. Até agora, o circuito mais pronunciado aí, que recebeu mais corridas da Super GT, foi o Circuito Internacional de Sepang. O Super GT conduz corridas aí de longa distância, de 250 km a 1000 km aí. A gente tá falando de 1000 km dentro da pista, eles têm que correr uma distância que dá 1000 km. As corridas da Super GT, elas oscilam entre as 4 horas, no mínimo ali de 3 horas de duração, até 6 horas de duração. São corridas realmente de longa duração, são um dos poucos campeonatos que até hoje no mundo tem esse sistema de corridas e que é muito tradicional e que não pretende ser mudado aí durante anos. Tá bom? E o GT300 também corre no mesmo formato, só que em dias separados, dependendo da pista. Em algumas pistas, como Fuji e Suzuka, eles correm na mesma corrida. As duas classes correm juntas. Em outras, eles correm separados, sendo um dia específico para GT500 e outro dia específico para GT300. 頑張って戦ってほしかったですね。さあそして 1475m ご存知富士の名物このロングストレート速いのはやっぱりハンコックポルシェその速いポルシェにしっかりついていきます無限 CRZ ランボルギーニアストンマーチン続いてエンドレスポルシェちょっとハンコックポルシェは楽になりましたよね。そうですね、はい、やっぱりプリウスがいると、だいぶ苦戦したんじゃないかとは思いますけれどもさあそしてこちらは後ろからロイック・デュバルのペトロナス・トムスがアンドレア・カルダレッリをプッシュしている状況です。松田が逃げます。カルトニック・インパルこの GTR、星野監督どうしても勝ちたいんだというこの第6戦富士となります。E semana que vem a gente continua com a história da Super GT. Vamos discutir aí sobre as duas classes, tanto a GT300 como a GT500, a diferença entre elas e como funciona cada uma, as suas corridas, como são organizadas e mais características ainda do campeonato Super GT. Fica ligadinho aí no Garagem 96. Lembrando a você, novamente, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos o nosso vídeo para eles ficarem por dentro dessa história espetacular, dessa categoria que marca gerações até hoje por meio do Gran Turismo. Muito obrigado pela sua presença, valeu, falou e até mais! だいたい261、2キロ、後ろの CRZ は150数キロですね、150キロ台前半ですね。ご覧のようにですね、やはりもうスリップ圏内に最初入ってましたけれども、完全に置いていかれますね。さて Vamos aí então para os anos 2000 com a primeira corrida e a mudança de nome. Então, primeira corrida aonde, Giovanni?